Em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Antônio José, professor, e estou aqui para lecionar, fazer a pré-aula da nossa escola bíblica dominical, que tem como tema a doutrina do culto levítico. E você que aqui está pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, lhe convido a você se inscrever no nosso canal, a você compartilhar na sua igreja, a você divulgar este instrumento que Deus nos deu para exaltar o nome do Senhor e divulgar a sua palavra. E o tema da nossa lição é a doutrina do culto levítico. E o texto áureo, meus amigos, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. E a verdade prática diz assim: tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado principalmente o nosso ser. Amigos, e para você ter uma noção, esta lição, ela traz uma informação geral, um objetivo geral. E esse objetivo geral, ele diz assim: explicar que tudo quanto existe pertence ao Senhor. E ao Senhor deve ser consagrado principalmente nosso ser. Outro fator importante é que este alcance geral, esse objetivo geral, ele traz 3 parâmetros. O primeiro diz que saber que a terra é do Senhor é um objetivo que tem que ser alcançado. Segundo, mostrar que os animais e vegetais são do Senhor. E terceiro, compreender que o ser humano é do Senhor. Amigos, outro fator aqui, para você ter uma compreensão melhor, eu aproveito para lhe perguntar: você conhece e sabe as bases preliminares ou as fundamentações do verdadeiro culto a Deus? Você já aprendeu acerca disso? Sabe por que eu lhe pergunto? Porque realmente falta objetividade em muitas das nossas reuniões, de entender de forma racional qual é a fundamentação ou as bases do verdadeiro culto a Deus. E aqui eu quero registrar pelo menos 3 pontos. O primeiro: tudo quanto existe foi criado por Deus. O segundo: sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. E terceiro: tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. O primeiro tópico desta lição diz o seguinte: a terra, ela é do Senhor. Sabe, queridos, um dos grandes segredos do cristianismo e do cristão é quando ele entende a oração da entrega, a oração da dependência, a oração de que ele é criatura, criado, feitura de Deus, que ele precisa de Deus, que ele, na condição de um discípulo, precisa de um mestre, na condição de um servo, precisa de um senhor, e na condição de uma criatura, precisa de um criador. E aí passo uma palavra muito interessante aqui, que é este tópico número 1, ele traz 3 divisões. Primeiro, fala do Deus é o Criador dos céus e da terra. O segundo, fala de um Deus que é o libertador de Israel. E o terceiro fala de Israel é o templo de Deus. Uma coisa é importante: tudo pertence ao Senhor. Ao seu redor, todas as criações e tudo que foi criado é do Senhor Jesus. É do Senhor Deus de Israel. Aqui diz algo importante
que uma das matérias ou uma das informações disciplinares que Deus queria passar aos filhos de Israel pelo livro de Levítico é que a terra tinha um dono, a terra tem um criador, a terra tem uma fundamentação da criação, e esse criador é o Senhor. E ele criou os céus e a terra e proclama que a terra tem um dono, o dono é o Senhor. Agora vale ressaltar um fator importante, como diz aqui, ao mesmo tempo, como a Bíblia fala, ao mesmo tempo ele exorta-os didaticamente por meio das ofertas e dos sacrifícios, que nenhum ídolo pode ser honrado como o nosso Deus. Por que é falado isso? Porque muitas das manifestações no Antigo Testamento, a manifestação de Deus era para deixar que os filhos de Israel reconhecessem que o Senhor é a divindade inigualável, que o Senhor não tinha comparativo para se comparar a outros deuses. É por isso que fala no tópico 2 sobre o Deus libertador. Ele é o libertador de Israel. A palavra de Deus, ela fala que ele, na condição de libertador, ele fez prodígios, fez com que os filhos de Israel passassem a pé enxuto no Mar Vermelho, fez com que os filhos de Israel atravessassem o deserto, fez com que os filhos de Israel construíssem, na verdade, bases de adoração e de exaltação ao nome do Eterno no tabernáculo, ali nos momentos em que o povo de Israel estava no deserto, tinha a manifestação de Deus, de dia, de noite, sempre Deus estava ali presente para dizer que ele estava cuidando do seu povo, guardando o seu povo. E aí, um outro fator também, Israel representava como o templo de Deus. Por que isso, queridos, que é importante falar isso? Porque a manifestação de Deus na vida de Israel era tão estarrecedora quando eles saíram marchando ali, depois de passar ao Mar Vermelho, atravessar ao Mar Vermelho, eles começaram a possuir a terra, como a Bíblia diz que Deus tinha dado a eles. E a palavra de Deus era tão enfática que sobre a vida de Josué estava uma promessa, que onde que ele colocasse a planta do pé dele, o Senhor ia dar ao povo de Israel, ia dar a ele. Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra, querido, que o Senhor estava agindo no Antigo Testamento, manifestando a sua grandeza, a sua graça, o seu poder extraordinário. E aí, um outro fator também que vale ressaltar é o segundo tópico. E no segundo tópico diz assim: os animais e os vegetais são do Senhor. E diz no subtópico, diz assim: no Egito, os animais eram deuses. Número 2 diz os animais e a adoração a Deus. Número 3 fala os vegetais e a adoração a Deus. E aqui vale ressaltar algo interessante. A história, ou na mitologia grega e egípcia, por exemplo, diz que muitos animais eram colocados na condição de divindade, condição de deuses. Por exemplo, eles adoravam o boi, o crocodilo, o falcão, o gato e tantos outros animais para manifestar ali de uma forma de graça ou de agradecimento ou de gratidão de que tudo que acontecia na vida deles vinha de alguma forma de um desses deuses que a Bíblia diz que tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam,
tem todas as articulações e as fundamentações do corpo humano, mas não tem alma, não tem sentimento, não tem espírito. E isto aqui, a gente percebe muito algo que quando o Senhor fez um milagre na vida do povo de Israel, arrancando eles da mão opressora de Faraó, a palavra de Deus, ela colocou em condição de humilhação todos os deuses do Egito que estavam baseados em animais. Ou seja, é importante que venhamos entender, o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Importante também que uma das questões que mais afrontou a Deus, por exemplo, no tópico 2, os animais e a adoração a Deus. Algo que no Antigo Testamento afrontou a Deus foi a construção do bezerro de ouro, uma forma que os homens entenderam e subentenderam de fazer aquilo para poder, de alguma forma, representar um líder ali na condição de Moisés, quando já estava há muitos dias sem estar presente ali com o povo, e o povo estava dando toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao bezerro de ouro. E aí Israel pagou um preço muito alto. Assim, todo homem e toda mulher, quando não reconhece a grandeza do Eterno, quando não reconhece a grandeza do Criador, quando não reconhece de forma racional que Ele é o Senhor e que fora dele não há Salvador, todo ser humano paga um preço muito alto. É por isso que a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo domínio, porque Ele é o Senhor. Aqui fala algo importante, interessante, na síntese do tópico 2. Diz: os animais e vegetais foram criados pelo Senhor e pertencem a Ele. Quero abrir parênteses aqui e ao mesmo tempo fazer abrir parênteses e ao mesmo tempo fechar parênteses aqui. De uma condição que eu tenho percebido, existem pessoas que estão tratando animais como se fossem pessoas, como se fosse gente. Existem pessoas tratando cachorros e gatos como se fosse gente. Muitas das vezes, tantos animais têm tantos privilégios e tem tantas coisas que muitos dos favelados do nosso país não tem. É algo para refletir. Não estou dizendo que alguém não cuide do seu animal de estimação, porque se tem um animal de estimação é para cuidar mesmo, é uma questão de responsabilidade. Se não cuidar, é melhor, na verdade, nem adotar, nem criar, nem trazê-lo para casa, porque fazer um animal sofrer é outra gravidade. Mas o que vale ressaltar é que nas escrituras sagradas os animais eles eram separados, completamente puros, e para poder oferecer sacrifícios ao Senhor. É por isso que Jesus ele aparece no Pentateuco de uma forma impressionante, inclusive no livro de Levítico. Por exemplo, em Gênesis ele é o descendente da mulher. No livro de Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. No livro de Levítico, ele é o sacrifício pelo pecado. E é importante que venhamos fazer essa avaliação. Por quê? Porque no livro de Levítico, ele era o sacrifício pelo pecado. Era uma sombra daquilo que ainda ia acontecer. É por isso que os animais eles eram sacrificados e separados, sendo puros na condição de puros, porque Deus quer o melhor. Isso é importante. Agora, desvirtuar as coisas e confundir as coisas, não podemos fazer isso, porque ao Senhor pertence toda a honra e toda a glória. E o terceiro tópico fala sobre o ser humano é do Senhor. O ser humano é do Senhor. O primeiro tópico fala: o ser humano é a imagem de Deus.
O segundo fala: a vida humana é sagrada. O terceiro, o ser humano é servo e adorador. E o quarto, o sacrifício pacífico. Eu quero muito me centrar aqui que o ser humano, ele é do Senhor Jesus, e se existe uma coisa que agrada a Deus no ser humano, é quando ele tem um coração quebrantado e contrito. Se existe uma coisa que afasta o homem de Deus, é a prepotência, a falta do amor, o albergue da mágoa, dos ressentimentos e de tantas outras coisas. Mas o que é importante é que o homem reconheça que a melhor forma da gente apresentar a Deus e apresentar a oportunidade para o Senhor ser exaltado na nossa vida é quando a gente dá o primeiro lugar a Deus com o coração quebrantado e um espírito contrito, para exaltar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. E aqui fala algo interessante. A vida humana, ela é sagrada. Muitas pessoas, elas estão, por exemplo, o crente israelita é exortado a ver a vida humana como sagrada. Por isso mesmo, não poderia, sob hipótese alguma, consagrar sua descendência aos ídolos. Portanto, toda a nação de Israel como propriedade exclusiva do Senhor, e ao Senhor tem de ser consagrada. Você percebe que uma das coisas mais importantes que a gente percebeu no estudo até agora, e vamos ver no decorrer também do livro de Levítico até o final, vamos ver que é muito falado sobre sacrifício e consagração. E isso, quando se aplica à nossa vida, quer dizer o seguinte: a Bíblia mesmo diz, João 12, 24, a semente caindo no chão fica ela só, mas se ela morrer, ela vai dar muito fruto. Sabe o que isso quer dizer? É que a semente só vai dar fruto se ela morrer. Assim é a nossa velha criatura. Se a velha criatura não morrer, se as inclinações da carne, se as questões e as influências da carne não forem mortas e mortificadas, nunca Cristo Jesus vai reacender, reaparecer, se apresentar na nossa vida pelo nosso testemunho, porque no livro de Levítico o que se fala muito é sacrifício. O sacrifício é morte, morte do ego, morte do eu. E uma das coisas também que no livro de Levítico fala muito é sobre consagração. E consagração é separação, é separar o sagrado do impuro, é colocar as coisas santas muito distantes e longe das coisas impuras e completamente fora dos propósitos sacrossantos de Deus. Então, queridos, o que é interessante para nós fazer uma aplicação na nossa vida? Você quer ser feliz? Dê o primeiro lugar a Deus. Tenha um coração quebrantado. Apresente-se a Deus, porque uma das salientações do texto do livro de Levítico é muito sobre isso: sacrifício, sacrifício, sacrifício. E eu digo para você uma coisa importante: se não houver sacrifício, não tem fogo no altar. Se não houver uma renúncia, não existe uma glorificação do Senhor na nossa vida. Então, você quer ser uma bênção, você quer ser feliz, quer ser um servo de Deus, abençoado e abençoador, coloque essas duas palavras na sua vida: viver uma vida de sacrifício e viver uma vida de consagração e de separação do pecado. Um forte abraço. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, em nome de Jesus, divulga lá na sua igreja. Você é uma bênção. Nos ajude a chegar adiante e que o Senhor te guarde e te proteja em nome do Eterno.